Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições dentro da Palavra do Senhor. Falando ainda sobre a nossa maneira de ofertar, de contribuir na obra de Deus. Estamos estabelecendo o contraste, ou seja, um contraste entre o sistema da antiga aliança, isto é, o sistema da contribuição entre a antiga aliança e a nova aliança, a lei e a graça. Na lei era exigido o dízimo e na graça a liberalidade. Estamos partindo daquele ensinamento de Paulo. Cada um contribua segundo o seu coração, segundo o seu propósito, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas é bom a gente voltar no verso anterior, porque Paulo escreveu isto em 2 Coríntios 9, 7. É bom voltar um pouquinho e no verso 6, ele, usando a lei da semeadura, ele diz que aquele que semeia muito, muito vai colher. E aquele que semeia pouco também vai colher pouco. É claro que no que tange à contribuição, ao ofertar na obra de Deus, há uma dimensão diferente entre uma pessoa e outra pessoa. Às vezes, determinada quantia para uma pessoa é muito e determinada quantia para outra pessoa é pouco. O que nós devemos saber é que na graça nós precisamos aprender a andar segundo o Espírito, não segundo taxação, como era no Velho Testamento, na doutrina do dízimo. Ali era uma taxa, como se fosse um tributo, e aqui é algo liberal, é algo em que nós devemos aprender a ouvir a voz do Espírito. Então, na hora de nós ofertarmos, nós temos que estarmos de coração aberto para aquilo que o Senhor vai tocar em nós
a quantia que nós devemos dar. Não é porque a doutrina da graça, não é porque não existe uma taxa, é que nós vamos sempre ficar dando a Deus como se fosse esmolas. Não é assim. Eu continuo afirmando que dentro do sistema atual, na igreja, embora nós vivemos em um mundo em constantes crises econômicas, eu costumo dizer, se existe uma instituição que nunca deveria passar por crises ou crise econômica, esta instituição é a igreja. Lembrem, a igreja primitiva, ela estava sempre atenta no que tange a contribuição. Houve um tempo em que a graça de Deus era tão abundante, a vida espiritual do povo estava numa efervescência espiritual tão grande que o povo, aqueles que tinham ricas propriedades, que tinham as suas propriedades, vendiam e traziam os valores aos pés dos apóstolos e entregava à igreja. É claro que isto não se tornou algo permanente, foi um tempo, mas era o mover de Deus. E também não se diz que os apóstolos viviam apelando, viviam querendo a propriedade do povo. Era um mover de Deus que levava o povo a entregar tudo o que tinham. Houve uma ocasião também em que numa região do mundo estava acontecendo fome e se levantou a oferta ali para enviar a outra região onde irmãos estavam passando necessidade. Também no que tange ao salário dos obreiros, porque se pergunta assim, se não existe dízimos, se não existe contribuições, como viviam os apóstolos? Aí então vem o questionamento. Naquele tempo, os apóstolos, os líderes da igreja, não tinham salário, trabalhavam pela fé. Não é verdade. Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando para uma igreja. Esta igreja, ela era um tanto mesquinha na entrega de suas ofertas. E o apóstolo falou, olha, eu, por amor de vós, eu recebi salário de outras igrejas. Dá-se a impressão que a única igreja que não pagava salário aos obreiros, ao apóstolo, era a igreja em Corinto. 1 Timóteo 5,18, o apóstolo exorta, olha, o presbítero, ou ancião, ou pastor,
que no Novo Testamento ambas as palavras querem dizer a mesma função. Eles são merecedores de dobrados salários. Olha, para aqueles que pensam que os obreiros não tinham salário, olha o que Paulo está dizendo, que eles são merecedores de dobrados salários, principalmente, diz ele, aqueles que se esmeram na pregação e no ensino da palavra. Então, são coisas plausíveis, claras na igreja. E, concluindo, o que nós temos que aprender é ouvir a voz de Deus. Olha, vai ter mês que você vai somar aquilo que você entregou e você vai chegar à seguinte conclusão: olha, comparando o que eu entregava, o que eu dava no período que eu praticava o dízimo, agora, ofertando, eu estou dando muito mais. Então, o que nós queremos evitar é que você pense que aonde a igreja que não pratica a doutrina, a lei do dízimo, lá você vai ficar folgado, lá você vai deixar de contribuir. Isto é mesquinhez. Aprendamos sermos abertos para Deus. Nós iremos ver em vídeos posteriores que quando a gente fala da contribuição, de dar na obra de Deus, não significa só na igreja, mas termos um coração aberto para a fraternidade, para ajudar aos necessitados. Mas isto nós veremos no vídeo posterior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor toque em nós, de tal maneira que os nossos corações sejam sensíveis, os nossos ouvidos abertos para ouvir não só suas promessas de bênção, mas a entrega da nossa contribuição para o bom andamento da obra do Senhor. Amém e amém.